Jesus foi um mestre de luz altíssima, emanada dos planos siderais superiores. Seus ensinamentos traduzem leis cósmicas condensadas. Por isso, quem deseja segui-lo precisa aprender o código capaz de extravasar para todo o conteúdo intraduzível em palavras que ele, como mestre, conseguiu colocar nas mais singelas palavras, obedecendo a uma redução fiel daquelas leis, traduzindo-as pela real escala na qual os conceitos percorrem gradação infinita, que se inicia no macrocosmo para desembocar na linha fiel de um pensamento único através do microcosmo. Ele era capaz de acompanhar essa escala em sua pureza, desde a fonte até sua manifestação na matéria. Sabia o que, na semente ou no grão de pó, fazia conexão com a força que sustentava. Seu pensamento penetrante percorria a escala da criação livremente, situando cada ser corretamente no ponto que estacionava naquela gradação infinita. Sabia, inclusive, o que representaria para o homem terreno tentar desembaraçar seus ensinos do simbolismo com os quais os revestira. Por isso, deixou-vos a afirmação: vós sois deuses, para gravar indelevelmente sua certeza de que podereis, através dos tempos, criar um mundo novo de concepções interiores que vos habilitasse a decifrar seus ensinamentos. Esse é um conceito que Ramatiz nos traz na questão 14, no capítulo 2 da obra Jesus e a Jerusalém Renovada. O capítulo é Como Segui-lo. Uma ótima noite, Sebastião Camargo. Uma ótima noite, companheiros do Despertar da Consciência, os nossos irmãos que hoje interagem conosco por aqui. Gratidão imensa, Glauber Oliveira, que fizeram a leitura. O nosso tema, Jesus, o Cristo em mim. Quem nos conduz amoravelmente até vocês é o César Ayala. Eu sou Sebastião Camargo e vocês, espectadores, são a razão do nosso existir. Empresas e emissoras parceiras que nos dão sustentáculos, corações solidários e fraternos que nos fortalecem na caminhada, benfeitores amigos que nos inspiram, nossa consciência que nos intui, elementais que nos sustentam, em nome do Cristo, em nome de Deus, a nossa eterna gratidão. Seja bem-vindo mais uma vez, alma irmã, eterno amigo, Glauber Oliveira, de Santo André, São Paulo. Mais uma vez, gratidão infinita, meu amigo, como eu disse anteriormente para você, estar aqui nessa ambiência, nesse contato com toda a equipe do Despertar da Consciência é um retorno à casa. Se sentir muito bem, se sentir acolhido sobre esse energismo salutar que aqui a gente encontra. Mas o tema que nos propõe nessa noite, Jesus, o Cristo em mim, um momento muito propício e também a gente pode compreender quando ele não foi. Né? Só que com as informações que nós temos, com todas as ferramentas que nos é colocada à disposição, penso que o momento é muito mais do que oportuno, ele é necessário, assim como o despertar necessário se faz justamente por essa concepção que a gente tem do Mestre Divino, desse sublime peregrino que, ao passar de 2000 anos, reverbera com toda a força, com toda a energia em nós, mas ainda de uma forma claudicante, sob o ponto de vista das resistências ainda que oferecemos em certo ponto, e ainda também, de certa forma, ainda a coragem e a vontade são virtudes que devem ser trabalhadas, e aí nós falamos por nós mesmos, sob o ponto de vista desse descobrimento desse Cristo em mim.
E aí, Sebastião, gostaria até lembrando Ramatiz, nessa obra sublime, que é o Sublime Peregrino, ele coloca a lupa sobre os aspectos da vida de Jesus e ele traça um plano desde a descida, né, à terra, ao drama do Calvário. Então, ele traz todos os aspectos da vida de Jesus, que foi a reunião justamente dos valores morais em que foi movimentado por esse espírito angélico e que nos trouxe os estímulos para a libertação das consciências e o rompimento dessas amarras, das paixões, dos instintos inferiores, e que nós já compreendemos que mora aí a natureza da salvação proposta por ele, né? O seu próprio comportamento e tudo isso que ainda e que céus passarão, mas jamais passará, que é o seu exemplo. E aí, Sebastião, eu gostaria de justamente pedir o seu auxílio nesse sentido, porque para compreender o Cristo em mim, passa por um processo também de buscar entender sobre, não, mas não na minúcia, porque o próprio Ramatiz diz que focalizar aspectos outros da própria vida diária, os detalhes da vida de Jesus, uma vez que a gente coloca atenção em fatores mínimos, a gente deixa de focalizar na grande obra e na síntese do seu legado, né? Mas sobre o ponto de vista, a ótica que o Despertar nos traz, sobre é preciso, e eu acredito que é assim, é preciso que a gente seja seduzido pela forma como comportou-se um homem terreno, que não derrocou a lei em nenhum momento, e que veio fazê-la cumprir, e que nas obras auxiliares, tanto o Sublime Peregrino como tantas outras, relatam uma vida simples e uma vida de possibilidades e de devotamento a uma obra divina, da qual nos colocou, como o próprio texto inicial diz, como sendo possível, na condição de deuses que somos, fazer nova todas as coisas. Sobre a ótica do despertar, Sebastião, o que hoje você pode nos colaborar com essa síntese inicial que Ramatiz nos traz e com essa questão material que é preciso que a gente fale um pouco para que a gente entenda a grandiosidade do devotamento e do desprendimento desse ser que esteve na forma terrena, na forma humana, material, e que realizou tudo quanto é possível nós também realizarmos sobre o ponto de vista da força da vontade e de não se corromper no caminho sobre o ponto de vista dos aspectos humanos também, né? Sobre os instintos, porque ele não veio aqui realizar nenhum tipo de limpeza kármica, pois foi uma descida, né? Ele não caiu aqui, ele não veio aqui ajustar débitos, mas veio aqui numa uma possibilidade de salvação sobre o seu próprio comportamento e que a própria encarnação, o próprio processo de descenso vibratório e todo o engendramento que foi preparado por esses engenheiros siderais, que já vislumbrava essa vinda, e já existia isso no planejamento ou no grande plano, como o próprio Ramatiz diz, se preparou a ambiência terrena para que a tarefa fosse concretizada com o maior êxito possível, né? E lembramos também que, nesse sentido, por toda a assistência que recebeu, por, por todo o movimento que foi criado dentre essa aparelhagem desses engenheiros cósmicos, ainda assim, o Cristo planetário, Jesus em sua personalidade angélica, mas Cristo na sua, na sua consciência arcangélica, né? Jesus veio o medianeiro dessa consciência maior. Ele
não foi um autômato, mas existia sim um plano, mas que percorrera sobre as próprias circunstâncias que ele, Jesus, já angariava e angariou aqui como recurso para esse projeto de libertação. Então, enquanto eu vou discorrendo alguma situação aqui para a gente nos pontuar, você nos envia o texto que você deu no início, se for possível, no WhatsApp. Depois a gente explora um tanto mais. Então, Leon Denis foi considerado o apóstolo do Espiritismo. E numa de suas obras, para ser mais exato, o problema do ser, do destino e da dor, não é consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livres, a mim mesmo me fiz inconscientemente através das idades. Edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Qual será essa grandeza e essa força que há nele? Não por acaso disse-nos Jesus, como o próprio Ramatiz disse, você também, o reino de Deus está dentro de vós. Assim, se o reino de Deus está dentro de nós, Deus e o Cristo também estão. Por esse motivo, Miramês indaga e esclarece. Se Deus se encontra dentro de nós, assim como Jesus, o Cristo de Deus, o que mais nos falta para mover a força deles em nossa mente? Basta-nos a fé, a força divina. Então, quando falamos de Jesus, e Ramatiz fala dessa descida, e ele próprio narra, só desce quem subiu. Então, a semelhança de uma flor de lótus, que antes os seus elementos ainda dispersos faziam parte do próprio pântano. Mas, num dado momento, uma semente de luz, ou uma semente física, no caso da flor de lótus, foi jogada no pântano para conduzir o pântano e transformá-lo em lótus. Se você imaginasse Jesus como fração do Cristo num átomo, antes do átomo, um pouquinho, lá nos quarks, você diria que ele seria os gluons, os elementos que unem os quarks Gauss e Ap, na edificação do nêutron e do próton, na consciência do próprio átomo. Ele é o élan, o elemento que, como se cingisse, aglutinasse todas as coisas para a construção da nossa própria individualidade inicialmente. Porque se você imaginar Jesus saindo de nós, o Cristo, nós desintegraríamos. Por isso que colocamos em nosso primeiro livro que ele é a essência que nutre e norteia a nossa consciência. É como se ele fosse um imã e os elementos que nos compõem se reunissem em torno desse imã. Volta o caso da semente. Você lança a semente à terra, com auxílio da água, ela amolece a casca, e após esse umedecimento, rompe-se a casca e abre espaço para que os elementos da terra, permeados pela água, enriquecidos pelo ar e beijados pela luz, comece a edificar o próprio vegetal. Então é assim que eu vejo Jesus diretamente, como nosso mestre, modelo e guia, e ele como o próprio Cristo, o governador supremo do planeta Terra. Porque como governador supremo, ele lá, juntamente com o restante da consciência mãe, tudo que existe no planeta estão dentro deles.
Mas, ao mesmo tempo, se você imaginar com Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, na lição Pensamentos e Doenças, ou Pensamento e Doença, que nós colocamos em nosso primeiro livro, a consciência está espraiada em todas as partes do corpo. Aí você imagina o Cristo, por intermédio de Jesus, ele é a onipresença. Então, o Cristo se faz presente em nós por intermédio de Jesus. Porque é assim que projetamos a nossa própria consciência, porque se um pensamento encarna uma realidade do espírito, uma fração de uma virtude, para que essa virtude se faça presente coordenando uma situação, quando ela desce por nosso universo mental, a primeira coisa que essa virtude se faz é personificar-se como um pensamento. Aí você compara essa virtude com Jesus, o Cristo que enviou a própria virtude. E agora Jesus, o próprio pensamento. Esse pensamento, de elemento psíquico, vai transformar-se ao contato na viagem e manifestação na estrutura cerebral em elemento neuropsíquico. Descendo um tanto mais na escala, indo ao encontro dos doentes e não dos sãos, porque ele veio para os enfermos, ele se transforma em hormônios. Agora ele se faz um de nós. Ele já é visível e veio falar da mensagem de seu Pai, da consciência. E como hormônio, ele ordena e exemplifica, porque se ele desce porque subiu, ele tem todas as experiências dos que aqui estão. E todas as experiências somadas. Porque o próprio Leon Denis narra que nós somos a soma de todos os seres que nos antecedem. E todos os seres do planeta Terra, até os avatares, estão atrás. Ele está na dianteira. Então é assim que nós vemos Jesus como esse ser, como essa fração da consciência crística, e o próprio Cristo de onde ele veio, o governador supremo do planeta Terra. Mas sabemos que esse governador supremo é a fração de algo maior, que é o governador do sistema solar, que juntamente com os demais Cristos, num dado momento, eles se reúnem nas imediações da Terra. Isso está em Missionários da Luz, ou melhor, a Caminho da Luz, com Emmanuel, se reúnem para planejar a vinda do próprio Jesus. E quando, num dado momento, após a vinda do próprio Cristo, agora já houve, com o auxílio desses avatares, desses Cristos, melhor dizendo, a construção do planeta Terra. Todos os elementos. E num dado momento, essa falange não é Deus, o Senhor Supremo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque estava ali o Cristo de Marte, o de Júpiter, o de Plutão, todos eles como uma falange, porque Leon Denis fala que os orbes são seres vivos que se comunicam entre si, porque a consciência deles é os Cristos que conduz cada planeta. Então, a maneira mais simples de imaginar Jesus é você imaginar a sua essência consciencial fracionando uma virtude. Ela se personifica como pensamento na mente, viaja ao encontro da estrutura cerebral e se faz neuropsíquico, depois no sistema endócrino neuroquímico, mergulha na corrente sanguínea e vai até cada uma das células
harmonizá-las, como se dissesse: vinde a mim, todos vós que sofreis, que encontrem sobrecarregados, desorganizados, eu sou manso e humilde de coração. Quer dizer, eu não vim para julgar, para condenar, para punir, eu vim para acolher, para transformar. Como eu já subi, eu desço para exemplificar, para mostrar o caminho. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a luz do mundo. Quem me vê, vê o Pai. E dá várias características para a gente se sentir seguro, porque quem com ele se ajunta, torna-se um. E pode dizer, a semelhança de Paulo de Tarso: já não sou mais eu quem vive. Então, em breves palavras, só para a gente começar o nosso diálogo. Não sei se compliquei ou contribuí. É sempre contribuição, né? Me ouve bem? Sim, perfeito. É sempre contribuição, porque é maravilhoso a gente mergulhar nesse universo que ele transcende justamente essas próprias questões materiais em que, como eu disse lá no início, se faz completamente necessário a gente compreender aquilo que da forma como o Ramatiz relata na obra Sublime Peregrino, que ele faz esse compilado de informações desde a descida até o suplício do Calvário, e ele relata as questões materiais. E penso que justamente é necessário que a gente passe por essa compreensão para que a gente transcenda a partir desse, desse entendimento esses aspectos que você acabou de trazer, os aspectos digo, os aspectos energéticos dessa presença em nós. Quando você fala desse descenso vibratório, que isso chama muita atenção, só para a gente voltar uma casinha atrás, Sebastião, e muito se focaliza, e aí é o que realmente, para os humanos, e para nós de certa forma, é o que chama a atenção. Na paixão de Cristo, justamente o foco que se dá ao suplício do Calvário. Mas, sobretudo, é chamado a atenção sobre esse ajuste vibratório que ele teve que movimentar, né, Jesus, para que pudesse se adequar à crosta terrestre e poder criar o seu movimento de salvação, de disseminação dessa mensagem crística e essa mensagem divina, para que pudesse ter o êxito na tarefa. Né? Então, quando a gente coloca um pouquinho a atenção nisso, vale a pena, e aí é claro que nós não temos o tempo aqui, mas fica a dica para aqueles que ainda não tiveram acesso dessa obra Sublime Peregrino, para entender de uma forma bastante clara toda a esteira de ação e do Mestre Jesus aqui na Terra. E aí, Sebastião, e aí eu sei que você vai poder nos auxiliar sobre. Só um momento que eu. Tá perfeito, tô te ouvindo. Eu deixei de. Você não tá Me ouve bem, né? Isso, tá perfeito. Legal. O que é importante dentro da mensagem do Cristo? O que Jesus quer de nós? E essa é uma pergunta
pergunta do milhão, se a gente pode falar dessa forma, porque o que Jesus quer de nós, ele está completamente ligado na nossa concepção a essa unificação que nós falamos anteriormente. O que Jesus quer de nós, que a gente possa estar em sintonia com o seu evangelho, e aí, segundo o próprio Ramatiz, se faz necessário o desligamento periódico, porque é um trabalho, é uma construção, de tudo aquilo que é imediatismo da vida material. E que uma vez que a gente cria esse exercício dessa construção de fortalecer as nossas resistências com referente a esses instintos, a esses interesses que são superficiais em detrimento daquilo que nós viemos realizar nessa escola, a tendência é que quando se perde força para um olhar que seria imediato e exclusivo até sob o ponto de vista do ego, a gente acaba por focalizar uma dilatação dessa percepção espiritual. O que, Sebastião, você pode me ajudar ou nos ajudar nesse sentido? E aí me lembra, o que queres que eu te faça? Então vamos lá. Num dado momento, ele narra: eu estou aqui cuidando dos negócios de meu pai. E não sou eu quem faço as obras, ele as realiza através de mim. Eu só faço a vontade do meu pai que está nos céus. Então, se ele lembra-nos, sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós e decreta, farão coisas maiores do que agora faço. Tudo que ele deseja, ou o que ele mais deseja, é que a nossa luz brilhe. Que nós possamos aprender, como pequenos deuses, a ser os gestores de nossa própria realidade. Porque ele nunca veio fazer por nós o que nos cabe fazer. Tanto que nunca afirmou, embora podendo, eu curei você, mas sempre a sua fé te curou. Porque ele acessava a nossa essência que nós desconhecemos, que em realidade é a sua própria presença em nossa consciência. É deixar o Cristo se expressar por nosso intermédio. Quando lemos em Leon Denis, em O Grande Enigma, que Deus se expressa por nosso intermédio, somos tão necessários a Ele porque Ele não age diretamente sobre a natureza, Ele tem os seus agentes. Então, assim como a mente não age diretamente no corpo físico, mas ela precisa do perispírito, então ela sempre dá oportunidade para alguém menor realizar. Só que ela permeia o perispírito. Ela está em toda parte, nele e com ele, que é o que a gente chama de onisciência, dando diretrizes, onipresença, ali como se fosse um mestre juntamente com os discípulos, um professor com seus alunos, dando as diretivas e exemplificando. Então, o que ele mais deseja que façamos, primeiro, o que Sócrates dissera: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. A verdade é Ele em nós, que na realidade é a nossa própria consciência. Eu estava até pegando aqui no segundo livro com o Miramês, mais um trecho, porque nós lemos um pedacinho. Então veja o que Miramês narra em Força Soberana. Precisamos meditar em Deus. Eu poderia ter dito também, precisamos meditar em Jesus. Mas precisamos meditar em Deus e podemos fazê-lo pelos fios do pensamento. Tendo o coração como imã,
divino para registrar as leis, entregando-as à consciência. E não é só Miramês que fala isso. Joana de Ângeles narra a mesma coisa, Leon Denis narra a mesma coisa, Hamed narra a mesma coisa. Quer dizer, o que está escrito na questão 621 da obra O Livro dos Espíritos é um código. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Mas foi Deus que escreveu? Não. Fomos nós. Nós é que vamos entendendo as leis aqui e gravando-as em nossa consciência. Eu só posso acessar em minha consciência algo que eu já vivi. Seja como Sebastião, seja como João, José, Maria, Joaquim. Então veja a sequência. Se viemos da luz, não podemos ser outra coisa. E se somos luz, o nosso dever é fazê-la irradiar, pois ela nos garante a vida e nos mostra Deus em todos os departamentos criados por Ele, força soberana de vida. É onde dá a receitinha. Devemos conhecer, acreditar e testar todos os dias os nossos poderes, porque é por intermédio deles que Deus nos atende nas nossas necessidades e para desenvolvê-los basta a fé que gera confiança, o trabalho no bem que gera serenidade e o desprendimento que gera amor. Eu creio que é tudo o que Ele deseja, que nós despertemos esse potencial íntimo. Quando falamos consciência, que é o discernimento do conhecimento vivenciado, então se eu sou uma fração dessa consciência espírito, desse Deus e Cristo internos, tudo que eles desejam é que eu assuma a responsabilidade por gerir a minha própria vida. Porque imagina os automatismos da mente gerenciando a totalidade do perispírito e quase a totalidade do físico, e às vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo. Por intermédio da mente, que é uma emanação do próprio Espírito, gerenciada pelo Cristo. E tudo que Ele deseja é que a gente assuma o comando, pelo menos no departamento inteligência, imaginação, desejo, pelo menos isso. Que eu assuma a responsabilidade, porque o auxílio é proporcional ao conhecimento e à ação. Porque se não temos noção do que somos, nós vamos ficar morrendo de sede à beira do poço. Quando lemos em Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, um dia o homem ensinará ao homem, mediante as lições do divino médico, que a cura de todos os seus males reside nele próprio. Porque é o Cristo interior. Porque se ele subiu, transmutando-se, somando experiências e possibilidades desde os mais pequeninos elementos, e hoje é uma aglutinação enorme desses elementos somados. Então, quando evocamos ou criamos na ambiência mental, usando a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, os nossos desejos, desejando o quê? O desejo é uma entidade que toma a forma correspondente. Então, se eu tenho inteligência do que pretendo, eu tenho poder imaginativo. Se eu tenho poder imaginativo, eu aciono o desejo. Se eu aciono o desejo, eu transformo alguma coisa em pensamento. E tudo isso é a presença do Cristo em nós, porque Ele vai orientando conforme a gente se dispõe a fazer alguma coisa. É como você, como a sua profissão é técnico na área de saúde.
Eu sou administrativo, eu não sou técnico. Pois é, mas é na área da Na área da medicina, saúde. na área da saúde. Mas eu Isso. falo então, que você é bem mais do que um técnico, porque você está na administração coordenando médicos e os próprios técnicos, então a responsabilidade é imensa. Então imagina você coordenando todo esse universo de pessoas para fazer funcionar um hospital, por exemplo, com o seu auxílio. Agora imagine do Cristo, que é o gerente da mente, o Cristo em nós, o Cristo em mim, em você. Se eu não consigo criar o pensamento, ele desce e se transforma no pensamento. Se eu não consigo usar a minha inteligência, ele desce e supre a deficiência da minha própria inteligência. Então, quando Miramês fala que nós pensamos dentro do pensamento dele, se eu não consigo usar a minha inteligência, o meu poder imaginativo, os meus desejos para transformar instintos, sensações, sentimentos em novos pensamentos, ele cria um pensamento e me deixa pensar dentro dele. É como o Senhor que entregou 2 talentos para um, 5 para outro. Quer dizer, entregou algo de si para o outro administrar. Por isso que ele fala que estava aqui cuidando dos negócios do pai dele. Quer dizer, foi confiada a ele a condução de algo. E é o que ele faz conosco o tempo todo, desejando que a gente pegue esses talentos, não tema, se lance na administração e faça o melhor que for possível. Mas retorno para você. Esse mecanismo que você trouxe, essa concepção, Sebastião, é de uma grandiosidade e de um consolo enorme, porque quando a gente se reconhece como parte desse todo, como o Cristo sendo, compondo esse nosso conjunto psicofísico, espiritual. Isso, quando eu falo consolo, eu acredito que é justamente um esforço que se deve ser realizado justamente para ouvir essa voz, como você colocou, que vem de acordo com o movimento que a gente colocou para rumo a essa autorrealização e esse autodescobrimento. Essas duas palavras vieram para mim enquanto você estava falando, e infelizmente eu não estou com um glossário aqui do Despertando. Porque esses dois itens que você colocou lá, ele nos dá uma clareza e eu acredito que tenha total relação com isso que você nos trouxe. Eu não sei se você, eu acredito que você esteja com ele aí nas suas mãos. Não sei se é possível a gente trazer esse conceito do autodescobrimento, eu acho que penso que seja nessa ordem, você me corrija, autodescobrimento e autorrealização. A gente pode compreender assim? Sim, autoconhecimento, você sabe do que você é constituído. Autodescobrimento, como você funciona. Autoamor, você sabe consertar o que está desorganizado. A autorrealização, você coloca o seu universo a serviço do outro. É Jesus colocando o universo dele a nosso serviço. Perfeito. E nesse sentido, depois acho que vale a pena a gente ler essa síntese, porque as pessoas vão fazer justamente esse link com aquilo que você trouxe. E aí, Sebastião, uma questão que também é decisiva e que ainda causa, e aí quando a gente vai conversar com as pessoas e dentro da profundidade e a lupa que o Despertar coloca sobre os aspectos evangélicos, aonde está o Evangelho de Jesus?
hoje ainda causa uma transferência e um aspecto natural sobre os livros, as obras, sobre aquilo que foi dito, narrado pelos quatro evangelistas, sobre os desdobramentos de diversos pensadores e próprios discípulos e apóstolos do Cristo, que trouxeram desdobramentos da mensagem de forma escrita. Mas o real, o evangelho que é tangível, o evangelho que é movimento e que é energia e que é vida aqui em tudo está, onde explica para nós e nos auxilia a encontrar esse evangelho na vida, onde nós podemos fazer a leitura desse evangelho. Então vamos lá, é a função do segundo livro, um capítulo inteiro só para isso, mas o livro inteiro vai versar sobre isso. Então, quando vimos com alguns autores, a começar por Emmanuel, na obra Pão Nosso, no capítulo 51, na lição Socorre a Ti Mesmo, ele pega um versículo de Mateus, do capítulo 9, ou de número 35, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças. E termina incentivando-nos a falar do evangelho para os nossos órgãos que são vivos e educáveis. O que é o evangelho nos órgãos? Mas deixei ali e fui pesquisar mais. Na obra Irmão, na lição Renúncia, ele fala, quando estudamos o evangelho, não esqueça que ele não está aqui, quer dizer, nos livros, nem acolá, mas sim em ti mesmo, portas adentro do teu próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de sua consciência e de seu coração. Eu já sei para que serve, cura todas as doenças, sei onde está, mas não sei o que é. Aí vem Joana de Anjos na obra Espírito e Vida. Evangelho é um repositório de força, vitalidade e vida. E antes eu já tinha lido no Evangelho, se todos os encarnados estivessem cientes da força, Evangelho é força, vitalidade, se estivessem cientes da força que existe nele, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios, que não passam de um desenvolvimento das nossas aptidões. Aí você percebe que, como força, o Evangelho em nós são as nossas virtudes, a essência do conhecimento vivenciado, é a lei. Como vitalidade, é a matéria-prima, é uma porção de prana que eu canalizo, de princípios inteligentes, de fluidos. E a resultante é vida, porque quando Caena fala, o Evangelho está no ar. Ar é vida. O Evangelho está nos peixes. Peixes, vida. Para Sheila, o Espírito, cada reino tem o seu Evangelho e cada Evangelho tem a sua linguagem. Então você percebe que o Evangelho é uma lei que dá as diretrizes, elementos que se comportam como matéria-prima, obedecendo às diretrizes, se transformam na vida. Então imagine o verbo como lei, o psiquismo divino como esta vitalidade, a resultante que nasce do verbo e desse psiquismo divino como vitalidade, como matéria-prima, é a vida, na sua mais simples expressão, que é o espírito, na sua origem.
Então, quando você enxerga o Evangelho desta forma, você vê ele na batatinha. Fala, mas o que é o Evangelho na batatinha? Inicialmente, a força que a coordena para que ela tenha aquele formato e as suas qualificações. Vitalidade é o que ela pode ofertar a outras vidas, porque a vida na batatinha é a soma dos seus aprendizados, da expertise que tem cada molécula, cada célula, cada tecido na própria. Ela vai ofertar, vai se entregar a outros seres. Então, o Evangelho é a força como lei que a tudo coordena, a matéria-prima que gesta e nutre a vida e, ao mesmo tempo, a vida em profusão em todas as suas expressões. Tanto que Emmanuel fala, Bezerra de Menezes, para ser mais exato, quando falamos dos 4 evangelistas, Lucas, Marcos, Pedro, Mateus, estamos falando que vocês, os seres humanos, é o 5º evangelho. Ficou muito confuso? Não ficou confuso. Tá certo que para a gente acompanhar você, a gente vai fazer um movimento, mas a ideia é justamente essa, que a gente possa sair de onde estamos e conceber novas possibilidades de entendimento. Né? E aí você trazendo as informações, eu fiquei novamente pensando no mundo, nas infinitas possibilidades que existe de integração a essa lei que contém na frase, vós sois deuses. Ok, filho de Deus, Deusinho é. Não vim novamente. A lei, ela está a serviço de todos, uma vez que a gente busque unificação com ela. E a unificação com essa própria lei faz com que tudo que é vida a gente possa permutar e interagir sem criar uma violência, mas poder aproveitar os recursos que a vida nos oferece e trocar justamente aquilo que nós temos para oferecer para o contexto de uma forma equilibrada. E aí, Sebastião, nesse sentido, é onde a gente consegue observar que mora e habita toda a cura, toda a harmonização, porque eu faço parte de um self maior. Me reconheço como uma partícula desse self que cria e por mim que cria esse trânsito, esse movimento e que leva a mensagem do self maior, reconhecendo ele como a fonte inesgotável de vida e de energia. A questão é quando existe de uma forma, ainda por não saber fazer, criar-se uma separação desse self maior e achar que é possível o caminho solitário. E a gente já consegue perceber em determinados momentos, e aí, em nós, inclusive, que quando essa invigilância ela acontece, o próprio mecanismo da vida ele coloca os elementos necessários para que a gente volte para o meio da pista, saia das laterais e que ande de uma forma segura, reconhecendo justamente essa ligação para que a gente não se atrapalhe no caminho, vamos dizer assim, de uma forma mais suave, para a gente não se atrapalhar no caminho. E o atrapalhar pode ser justamente aquilo que a gente ofende a lei. E ofensa à lei, ele gera justamente uma carga deletéria para que a gente, uma posição que a gente já sabe, mas para que a gente possa reparar. E reparar é parar 2 vezes. Você para, avalia,
faz o diagnóstico, oferta um tratamento. E o tratamento, ele deve vir com uma energia sanitizadora, uma energia que busque tratar a energia do movimento interior para que ela possa ser elevada e conduzida a um novo caminho, né? Um caminho de, vamos dizer, se a gente pode usar essa palavra, uma sepsia daquilo que foi criado dentro do nosso ambiente e para onde mais aquilo possa ser reverberado. Então é preciso que a gente volte na origem, ele crie e elabore um novo pensamento, crie uma vibração diferente para que a gente possa tratar aquilo que foi criado. Não sei se faz sentido dessa forma, a gente se reconhecer como parte desse self maior, fazer o nosso movimento, buscar elevar a nossa mensagem e aprender durante o caminho nessas interações e perguntas incessantes com tudo que é vida, com tudo que há, mas com a vigilância necessária para não achar que em dado momento é possível caminhar sozinho, sem essa voz que nos fala a consciência. E a gente sabe que o modus operandi da ausculta interna é pelo silêncio que a gente deve realizar a partir dessas ebulições de pensamentos que a nossa mente cria, né? E grava, muitas vezes, e trata como verdades absolutas, sendo que o próprio, o próprio objetivo é caminho. E eu faço essa pergunta para mim mesmo, muitas vezes: qual é a linha de chegada? Aonde é a linha de chegada? Onde que vai estar lá para cortar a faixa? Se nós pensarmos dentro do pensamento de Ramatiz, a vitória nessa existência terrena é quando nós pudermos nos libertar das rodas da encarnação, das sucessivas encarnações, porque existe aí registros ainda energéticos kármicos que nós precisamos redirecioná-los, sublimá-los. Vamos pensar para agora que o caminho ele deve ser mais atrativo e interessante e é possível que seja com alegria, com tranquilidade, com calma, para que a gente possa observar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito as possibilidades que o caminho nos traz como material didático para que a gente possa aprender simplesmente, porque é sobre aprendizado, é sobre caminho para agora, para que a gente possa ir mais calminho durante essa estrada. Então, voltando lá, um pouquinho, já que você deu a deixa, parar. Então, a frase inverte ela, você para e dá uma ré. Isso está no segundo livro com Pietro Baldi. É um fenômeno analisável em seus princípios, ou em seu princípio, onde começou essa confusão que hoje transformou numa enfermidade. Então, eu paro, é um fenômeno analisável em suas causas. Eu vou lá na causa. E aí eu começo. Coordenável em seus movimentos. Eu faço um novo projeto. Corrigível em seu desenvolvimento, melhor dizendo. Então, eu vou lá, analiso a causa, corrijo a pauta, controlável em seus movimentos. Aí a linha de chegada, onde eu quero chegar? Na cura. Aí volta lá no Somos Deuses. Colocamos no segundo livro também, como eu já falei, somos deuses para os átomos, mas somos átomos para os deuses que constroem universos. E Kardec nos ensina a criar átomos, coordená-los e transformá-los em alimentos ou medicamentos. Imagine que eu parei, estou analisando as causas, e doença tem duas situações características na doença.
já houve lesão de tecidos e há uma presença de maus fluidos da energia coordenadora dos tecidos. O elemento físico mais próximo para que a cura instantânea pudesse acontecer, Kardec estudou e se chama homeopatia. A essência mãe tem a capacidade, que é a vitalidade do Evangelho, de reconstruir os tecidos. Enquanto a moral do homeopata, a lei expulsa os maus fluidos, os elementos que estavam causando a confusão. Quer dizer, quem comigo não se ajunta, espalha. Agora imagine você mastigando alguma coisa. Você sabe que as enzimas são forças, são aquilo que você pensou, que você desejou, que eu pensei, que eu desejei antes da alimentação. Então elas são meus agentes, os coordenadores de quem entra no meu organismo, para falar para a batatinha, para a beterraba, para o pimentão, para a proteína animal, seja lá para o que for. O que eu quero que eles façam no meu organismo. Ou seja, no meu festim eles precisam ter a roupa nupcial. Então, o momento da mastigação, se eu coloco um líquido como um refrigerante, o que é que eu estou fazendo com esses seres? Falando que eles vão ser iguais os agentes do refrigerante, porque é ele que está orientando. Se eu pego um prato de alimento e vou para a frente da TV, a quem eu transferi a orientação? Para o jornal sangrento, para o filme de violência, para o que eu estou vendo. Então, quando temos essa noção, eu sou o Deus do meu universo. Sei que tenho o respaldo do Cristo e do Deus internos, do Cristo, do Deus cósmico e de tudo que existe dentro e fora. Mas quando eu tenho essa noção que a cura depende de quem vai entrar no meu organismo, só que depende da educação das causas. Eu analisei as causas e nós chamamos as causas de imperfeições morais, que foi a tese do Dr. Calais, lá na Revista Espírita, com Allan Kardec. O paciente chegava na clínica ou no hospital, ele analisava o paciente na anamnese, na conversa também, fazendo todo o que nós sabemos, e percebia as falhas morais. E falava para a pessoa consertar-se moralmente e ela sarava fisicamente. Era a técnica que ele usava. E algo semelhante antes dele, Hipócrates fazia. A cura está em você. Como elemento coadjuvante na sua cura, que seu alimento seja seu único medicamento. O alimento é o que entra em nosso psiquismo, não é só o que comemos. É o que lemos, é o que ouvimos, com quem conversamos, os ambientes. Então, quando temos essa noção dessa presença crística em tudo, porque se eu quero ter noção de algo, como está lá na questão 26 do Livro dos Espíritos, dá para ver a matéria inteligente. Melhor, dá para ver a inteligência sem a matéria e a matéria? Dá, pelo pensamento. Então, o pensamento eu vejo a lei diretiva e a matéria-prima. Porque o pensamento em si é o Cristo que está se personificando, vem de dentro, nesse caso que nós estamos falando. A matéria mental é composta de seres vivos incontáveis. Esses pequeninos vêm ao encontro da lei e torna-se torna-se vida. Então, quando nós temos essa noção, eu estou pensando em quê? O entorno da minha mente, há seres incontáveis compondo a matéria mental. E eles estão prontos para transformar-se em bioenergia.
a energia que eu vou reconstruir os tecidos. E quem vai coordená-los? Aquilo que vai mudar as causas, que vai expulsar os maus fluidos, que são as virtudes que eu quero desenvolver. A correção das imperfeições morais. Mas segue daí, que agora eu vou explorar um pouquinho o texto que você me enviou aqui, pelo menos um pouquinho. Esse texto, ele tem uma riqueza enorme, por isso que nós escolhemos para iniciar esse estudo, esse bate-papo, porque eu tinha certeza que você iria conseguir enxergar outras questões para poder a gente abordar aqui. E aí, diante desse leque de situações que foi colocado, Sebastião, me veio uma outra frase. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Essa frase, ela me remete a justamente seja vós os meus imitadores, ou seja, estejam em consonância com a lei para que vocês possam realizar nova todas as coisas. Então, essa compreensão, uma vez dilatada, é um movimento que a gente pode realizar, um movimento espiritual. Focalizar. Hoje a gente busca muito nessa realidade que nós vivemos, a expansão do intelecto. E não está errado, está tudo certo e deve ser buscado. A questão, penso que ela fica desmedida quando ela deixa de existir o equilíbrio e que se coloca as questões espirituais como secundárias, uma vez que nós já compreendemos que, antes de tudo, é o espírito. A gente busca desenvolver músculos na academia, e o nosso amigo Ivo nos ensina muito isso, e aí a gente busca evoluir nesse cenário. Como nós falamos, nós buscamos evoluir pelo intelecto, buscando o aprendizado formal e intelectual. Agora, a dedicação às disciplinas do espírito, ela é decisiva para a gente poder aumentar essa percepção. E essa percepção, onde a gente consegue compreender, e a partir daí que onde mora o Evangelho é a essência de tudo. E eu encontrar esse Evangelho em mim, e em tudo que há, ele passa por um mecanismo de eu poder entender que tudo que existe é um engendramento energético e que me dá a condição de angariar os meus próprios recursos e que eles não serão e serão potencializados a partir dessa coragem e dessa vontade de passar para a próxima etapa do projeto. Então, se eu considerei que o aumento da percepção espiritual ela deve estar dedicado a essa disciplina do espírito, hoje a proposta do despertar da consciência ela é uma disciplina essencial e que ela mergulha profundo para que a gente possa reconhecer hoje e trazer esse tema Jesus, o Cristo em mim, mas de uma forma responsável, mas acolhedora ao mesmo tempo. Né? De uma forma abrangente, em que essa vida que nos permeia, ela contém fragmentos desse Cristo em tudo, como você colocou, e é consolador. Porque eu não me lembro, você pode corrigir,
acredito que seja Ramatiz, que diz que, não sei se eu vou dizer ao pé da letra, mas insiste que, que maravilha poder compreender que eu posso ser o libertador de mim mesmo, aquele que assina a minha carta de alforria. Eu posso ser justamente o libertador das grades que eu me aprisiono e que muitas vezes, como eu disse lá no início, fixam em experiências que são desafiadoras e que me impede justamente de criar dentro de uma concepção mental, mas de um movimento espiritual a qual essa mente ela já deveria, já poderia, porque já tem recurso para isso, receber essas informações e unificar-se a esse projeto que é aquela autorrealização, em última instância, porque é um movimento do meu espírito. Eu sei, eu sinto e já considero que eu vim aqui fazer. Eu já consigo compreender que as circunstâncias dessa existência, elas estão completamente ajustadas às minhas possibilidades de reparar. E as possibilidades de eu ser feliz e não esperar a linha de chegada, mas que eu conseguia para agora. Eu quero, no estado presente, conceber todos os recursos que existem em mim, daquilo que eu já consigo sensibilizar a minha realidade e conseguir absorver. Então, esse processo de hipersensibilização, ele penso eu, que ele é decisivo nessa disciplina do espírito, né? Para a gente conseguir adquirir justamente, acho que os receptores das mensagens, dessa consciência em que nos auxilia, dessa superconsciência que nos manda e nos encaminha mensagens de auxílio para justamente a gente poder, eu gosto dessa frase, caminhar de forma segura. Não sei se a gente divagou muito, mas Não, nos ficou auxilia. perfeita a reflexão. Então veja que a essência que mais marcou aqui. Então, quando fala que Jesus foi um mestre, eu pedi permissão ao Ramatiz, Jesus é um mestre de altíssima, de luz altíssima, emanada dos planos siderais superiores, que é do Cristo de onde ele veio. Aí fala que seus ensinamentos traduzem leis cósmicas condensadas. E aí o que nós precisamos? Por isso, quem deseja segui-lo, já que os ensinamentos dele se traduzem em leis cósmicas condensadas, miniatura. Quem deseja segui-lo precisa aprender o código capaz de extravasar para todo o conteúdo intraduzível em palavras que ele, como mestre, conseguiu colocar nas mais singelas palavras, obedecendo a uma redução fiel das leis. Pegou a lei num plano macro, imagine construindo uma nebulosa, o nosso Sol dentro da nebulosa, e agora a mesma lei aqui num átomo. Então, obedecendo a redução fiel das leis, traduzindo-as pela real escala na qual os conceitos percorrem gradação infinita, que se inicia no macrocosmo, de onde ele veio, para desembocar na linha fiel de um pensamento único, através do microcosmo. Porque ele começou conosco desde os princípios inteligentes. E lá não tínhamos a lei em nossa consciência. Ele foi nos ensinando a gravar essa lei em suas gradações. Isso vai ser a função do terceiro livro.
Então, ele é capaz de acompanhar essa escala em sua pureza. E pureza é desde as mais ínfimas expressões. Aí ele acaba explicando na sequência. Desde a fonte, pureza é desde a fonte, né, até sua manifestação na matéria. Então, desde o macro ao micro, da origem do princípio inteligente até a matéria física. Então, para segui-lo, temos que ser deusinhos. Criar, porque se a mesma lei que rege um átomo rege um astro, então não tem falha na lei, não há injustiça, não há coisa alguma. Então, por que eu estou doente? Qual o motivo da minha perturbação? Eu estou às margens da lei. Ou eu estou comendo em excesso, ou está faltando alimento. Estou trazendo os elementos que não têm qualificação, não têm a roupa nupcial para o meu universo. Estou trazendo trabalhadores em excesso, está havendo uma congestão de energias e as pessoas adoecem mais por excesso do que por escassez, até porque cada um tem uma fonte inesgotável em si. E tem o médico dentro de si, que é o próprio Cristo. Então, quando vamos entendendo essas realidades e sabemos mergulhar com Ele, com Cristo, porque se eu penso dentro do pensamento dele, eu convoco, eu o convido a vir comigo e mergulharmos junto dentro de um tecido desorganizado, que está esfacelado, está morrendo. E levar os agentes para a reconstrução desses tecidos. E não só o que nós podemos dar de nós, dar a oportunidade para os que estão fora na natureza. Nós estamos convidando todos para o festim. Então, quando pensamos, no mínimo interagimos com todas as nossas vivências, convidando todos, com todos os seres dentro de um mundo, convidando tudo que está em nosso planeta e com todos os seres em todos os mundos. Então, sempre a soma de muitos para a reconstrução de uma realidade. Mas antes da reconstrução, eu preciso analisar as causas que levou essa derrocada. Se eu não consigo fazer isso, pelo menos eu deseje aprender a fazer, porque há condição. Porque quando eu desejo aprender, no mínimo alguém alivia minhas dores inicialmente. É como se eu chegasse até você e desejasse trabalho, e você olhasse para mim e falasse, mas você está com fome. Então eu vou te dar alimento primeiro, vou arranjar um meio de você se banhar, de você se vestir adequadamente para o trabalho e depois vamos trabalhar. Porque é isso que acontece quando nós queremos fazer alguma coisa de nobre em nosso ou no benefício daqueles com quem convivemos. Essa certeza que o Cristo está em mim, quando eu não sei pensar e me disponho a manifestar os seus pensamentos, eu vou dizer o mesmo que ele disse. Eu estou aqui cuidando dos seus negócios. Sou fiel a ti. Sei que não sou eu quem faço as obras, mas tu as realizas através de mim. Por isso que ele remontava a cura, nesse sentido, ao Deus que existia na consciência do ser. Mas ele poderia curar se fosse, mas ele com certeza falaria, foi meu Pai que realizou a obra por meu intermédio. Por tamanha grandeza e humildade, por sua vez. Então eu creio que por hoje, Glauber, a partir dessas reflexões, porque a sequência da mensagem aqui, sabia não, sabe o que
na semente ou no grão de pó. Então, imagine, ele desceu na semente e depois no grão de pó que vai entrar na semente como nutrientes. E ele fazia a conexão com a força que sustentava. Quem é a força que sustentava? No caso dele, o Cristo, do qual ele fazia parte. No caso nosso, a força que nos sustenta, o Deus e o Cristo que há em nós. Se fosse um átomo, a força que sustenta o átomo, os fótons que formam a consciência do próprio átomo. Então, seu pensamento penetrante percorria a escala da criação livremente, e pode ser da micro ou da macro de onde ele veio, situando cada ser dentro de um átomo, de uma molécula, célula, seja lá onde for, situando cada ser como se falasse a função de cada um, corretamente no ponto em que estacionava naquela gradação infinita. O ponto em que estacionava, ele chegou no átomo. Então ali ele sabia a função do próton, do nêutron, do elétron, do fóton. Se alguém estava fora do prumo, ele ordenava cada um no seu devido lugar. Sabia, não. Sabe, inclusive, o que representaria para o homem terreno tentar desembaraçar seus ensinos do simbolismo com os quais se revestia. Então, ele sabia que o homem fazia de uma forma que o homem tivesse condição de desembaraçar as parábolas, por exemplo. Como nós falamos na última quinta-feira, dos ciclos evolutivos da vida planetária, quando falamos da legião de elementais que não conseguiam coordenar os porcos, um corpo humano, e eles pediram que os enviasse pelo menos para os porcos, que é o animal mais próximo em tecidos do corpo humano. E ali, para entender o que aconteceu de fato. Então, por isso, deixou-nos a afirmação: sois deuses. Agora eu preciso saber o que é isso e agir como tal. Então, sois deuses para gravar indelevelmente sua certeza de que podereis, através dos tempos, criar um mundo novo de concepções interiores que nos habilitasse a decifrar seus ensinamentos. Isso basta essas etapazinhas. Eu sei do que eu sou constituído, um amontoado de átomos. Para não falar sistema X ou Y, um amontoado de átomos. Sei como eles funcionam. Conheço a lei que rege um átomo, que rege uma molécula, uma célula, um tecido, um órgão. Por isso estou assumindo o comando, agora já alto amor. Se eu sei, eu faço. Bom, agora eu já posso ajudar alguém e fazer o outro feliz, é o que chamamos de autorrealização. E depois terminar com autoiluminação. Eu e o Cristo, em qualquer expressão que ele aparecer, somos um. Mas fica contigo a mensagem que você quer deixar aí para reflexão. Na certeza que você respondeu agora de uma forma muito pontual o que Jesus quer de nós. E essa, para mim, é uma pergunta decisiva. Pode ser simples e óbvia, mas quando a gente traz ela para um estudo e disseca justamente os aspectos, tanto que nós iniciamos lá, para falar sobre a descida vibratória e aí passar por esse calvário que o próprio Jesus foi submetido e resistiu bravamente. Ramatiz
na sequência do Jesus em Jerusalém Renovada, no capítulo 4, que ele fala de trabalho e renovação, e é um capítulo grandioso sobre o aspecto das informações, ele vem dando uma resposta e fechando esse nosso bate-papo, Sebastião, dizendo o seguinte, na questão 67, ele vai dizer que o próprio Jesus não veio falar de si e nem iremos conseguir evoluir por saber mais sobre ele. Basta-vos o que já conheceis sobre a sua atuação, para em consequência possuirdes material para milênios de elaboração interior construtiva. As lições mais simples são as de mais profundo conteúdo. A mensagem que extravasa do Evangelho dos Apóstolos é fundamental para a depuração psíquica indispensável a quem se candidata ao ingresso em novos e mais aprimoráveis níveis de ação interior. Tem uma maravilha aqui, quando nós tivermos disponibilidade e possibilidade para poder também buscar extrair o espírito da letra, de cada letra desse contexto que o Ramatiz coloca. Então já fica o convite. Você se apresenta, fala com a Neuza, já agenda e já estabeleça a pauta e vamos fazer parte 2, como se continuamos. É o que nós convocamos a Márcia a fazer a mesma coisa. Legal. Tá. Para nós é sempre uma alegria imensa. Como eu disse, aqui é um retorno a uma casa, né? Não sei se retorno, porque não me lembro depois que eu entrei e o dia que eu saí. Mas é sempre um retorno foi o convívio. dia que nos reencontramos. Sempre, exatamente. Que a gente possa, né, Sebastião, dentro dessa fraternidade, dentro da proposta que o Cristo nos coloca, que a gente possa justamente ser parte e nos considerar parte desse todo e considerar e levar efeito, trazer efeito justamente aquilo que vibra em nós e buscar focalizar nas disciplinas do espírito, e aí a gente pode entender cada um à sua maneira como trabalhar esse aspecto espiritual de si, sabendo que ele é a origem de tudo que há, porque tudo é espírito, e que nós temos as possibilidades infinitas, seja qual for a circunstância de reajustamento, e que nessa data tão emblemática e simbólica sobre o magnetismo que hoje nos é oferecido, que nós possamos renascer em Cristo, renascer nessa consciência e potencializar essa emancipação espiritual, que a gente possa assumir as rédeas da nossa própria existência, colocando todos esses elementos que vêm em nosso auxílio a caminharmos juntos. E nesse caminho, porque aprendemos que é sempre caminho e sempre será caminho, que a gente possa fluir com a responsabilidade necessária de tudo que é subsídio, substrato de informação para incorporar e subir novos patamares vibracionais em auxílio a nós e a propagação ao Evangelho, na qual nós assumimos esse bastão. Gratidão eterna. Até já. Nos encontramos. Eu sou grato, por aí. Namastê. Deus abençoe grandiosamente. A nós todos. E amanhã, às 20 horas, teremos a 6ª parte sobre a manutenção da saúde por intermédio da alimentação. Estudo com o grupo Tempo de Despertar o Ser. No sábado, no mesmo horário, a 5ª parte da série Além dos Horizontes, com Miramês. Mas no domingo, não teremos Além dos Horizontes com Miramês. Mas teremos esperanças no porvir. Então, uma mensagem de esperança
para o novo ciclo que se inicia a partir do dia 1º. Então, a nossa gratidão imensa a vocês por nos acompanhar até aqui e convido aqueles que estão próximos, a Jales, a Auriflama, ali nas imediações, para estar conosco dia 21 de janeiro, na cidade de São Francisco, próximo a Palmeira do Oeste, porque vamos estar lá pela manhã em Palmeira do Oeste à noite. E lá o seminário Quem Cura Quem? E à noite, em Palmeira do Oeste, Lei de Amor, Justiça e Caridade. Das 9 às 12 horas, lá no Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, na rua Paranaíba, 1444. Até agora, o contato é só o nosso WhatsApp, 11 9 7444 0770, para maiores informações. Mas o convite foi do nosso amado amigo Luciano, o responsável por esta casa, por essa escola de luz. E da nossa Cidinha Ávila, ou Aparecida Ávila, Cidinha para os íntimos, no Grupo Espírita Beneficente Maria de Nazaré, que estaremos à noite às 20 horas, no dia 21 de janeiro. Fica na Avenida Catanduva. O número de Palmeira do Oeste é diferente de todas as cidades que eu conheço. Então é 41-112. Fica lá na Coab São José Dias, próximo ali da Catedral. E como eu disse lá, o tema é Lei de Amor, Justiça e Caridade. Desde já agradecemos imensamente a vocês e os aguardamos. Depois falaremos do restante da agenda no domingo. Mensagem de esperança para o porvir, para o ano vindouro. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. César Ayala, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos, e a vocês, espectadores, recebam mais uma vez a nossa eterna gratidão por mais esse ano, por mais esse aprendizado. Ao Glauber Oliveira, mais uma vez, gratidão eterna. Fique na paz do Cristo, na paz de Deus. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts e iPhone Podcasts. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.